Meninas, meninos, tudo bem com vocês? Apareceu uma dúvida sobre o Brasil ser um país desenvolvido, subdesenvolvido e o seu ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Vamos lá. Então, trata-se de uma organização, trata-se de uma instituição que tem um viés principalmente ligado à questão econômica, aos investimentos globais. Ela é uma instituição que cumpre, então, funções na economia mundial, na economia globalizada, assim como, por exemplo, União Europeia, assim como, por exemplo, Banco Mundial, assim como, por exemplo, o Mercosul, cada uma delas no seu âmbito propriamente, tá certo? Agora, participar ou não de qualquer uma destas instituições não torna o país ou não chancela o país como sendo desenvolvido ou não. Vejamos, por exemplo, a União Europeia. Quando ela se iniciou, quando a integração europeia teve raízes, por exemplo, no Tratado de Roma com a Comunidade Econômica Europeia, nós encontrávamos na integração europeia apenas países que nós diríamos têm um grau de desenvolvimento socioeconômico bastante grande, países desenvolvidos, Alemanha Ocidental, Itália, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, mas o crescimento da organização até a atualidade agregou então no seu total de 27 países atualmente, países que têm um grau de desenvolvimento socioeconômico muito menor. Inclusive, este é um dos fatores da chamada crise PIGS. Então, não é porque o país participa da União Europeia que o país tem um nível de desenvolvimento econômico, social tão significativo assim. A Alemanha tem, a França tem, mas países da Europa Oriental, do sul da Europa, não têm este mesmo grau de desenvolvimento. Pensando na OCDE, por exemplo, o México é membro da OCDE. O Chile também é membro da OCDE e o último ingresso, por exemplo, teve agora a entrada da Colômbia. Alguém vai dizer que porque a Colômbia entrou na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Colômbia passou a ser um país desenvolvido ou passa a ser entendida como um país desenvolvido? Claro que não. A Colômbia é um país pobre, com graves problemas econômicos, sociais, problemas políticos e relativamente periférico, é um país relativamente periférico no cenário internacional. Então, o primeiro ponto importante, entrar na OCDE não chancela o país ser desenvolvido e não torna, obviamente, o país ser desenvolvido, tudo bem? Então, o que é desenvolvimento, subdesenvolvimento, para além do que aparece no jornal ou da propaganda de tal ou qual político, de que o Brasil entrando para a OCDE, ele entra para o seleto grupo de países desenvolvidos. Isso é propaganda, isso é para vender jornal. Do ponto de vista acadêmico, acompanhando as noções cepalinas, as noções da CEPAL, o desenvolvimento é marcado pelo avanço do caráter autônomo do processo de industrialização, que necessariamente se desdobra na melhoria socioeconômica junto à população. Então vejam, há um processo de deslocamento das atividades econômicas do campo para a cidade. Esse deslocamento de processos de atividades econômicas força uma melhoria, não apenas do desempenho do PIB, da produção geral de riqueza, como também melhora as condições socioeconômicas. É só a gente se lembrar. Será que o trabalhador do campo precisa da qualificação de força de trabalho que o trabalhador da cidade, sobre a qual pesa para o trabalhador da cidade? É claro que não. Um trabalhador urbano, do setor do comércio, do setor da indústria, que tem uma qualificação maior, recebe uma remuneração mais elevada. Um trabalhador urbano tem acesso na cidade à infraestrutura médica, à infraestrutura de educação, acesso à informação e, portanto, esse deslocamento de atividades é um deslocamento que favorece a ideia de melhoria das condições socioeconômicas da população. Mas ainda acompanhando essas noções cepalinas, as noções da CEPAL, o desenvolvimento é um processo que precisa ser entendido como autônomo em relação a uma determinada sociedade. E daí a gente ter uma clareza maior da denominação de o Brasil ser subdesenvolvido e industrializado, nessa categorização de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Por quê? Porque a autonomia pressupõe que esse deslocamento de atividades do campo para a cidade é um deslocamento que se processou a partir das necessidades históricas da própria sociedade. Não foram trazidas para a sociedade. Pensemos no Reino Unido. É claro que nós temos fatores de ordem internacional mundial que explicam o desenrolar da atividade econômica e industrial britânica, mas, em grande parte, os fatores de desenvolvimento econômico e industrial do Reino Unido são definidos a partir da sua própria história, a partir da sua sociedade. O Brasil é hoje um país industrializado, mas essa industrialização ganhou força só depois da Segunda Guerra Mundial,
com a chegada das multinacionais europeias, americanas, né, do setor automotivo, do setor de eletrodomésticos. Consequentemente, nós temos um processo que não foi definido de forma autônoma, inerente à própria sociedade brasileira, mas foi definido de fora. Então, daí a gente tem a noção de desenvolvimento de inspiração cepalina. Trata-se de um processo de modernização das atividades econômicas, de modernização da sociedade, com deslocamento das atividades do campo para a cidade. Esse deslocamento, por si, melhora as condições socioeconômicas inerentes à sociedade, e este processo precisa ser autonomamente constituído na própria sociedade. Daí nós dividirmos, então, países de um lado desenvolvidos, países de outro lado subdesenvolvidos. Voltando lá no comecinho, se o país então está categorizado dessa forma como subdesenvolvido, ou mesmo o Brasil subdesenvolvido e industrializado, não é porque ele entra em uma organização como o Banco Mundial, como a OCDE, que ele vai ser chamado, que ele passaria a ser chamado de desenvolvido. Tudo bem? E ainda duas últimas coisas. A penúltima coisa é que toda a classificação é problemática. Quando a gente faz uma classificação, então nós agrupamos uma grande quantidade de entes dentro de uma mesma categoria. Fora esta categoria, então há uma forte heterogeneidade junto a estes entes que foram agrupados. Então vejam, países subdesenvolvidos. Os países africanos, na década de 1960, 70, têm pouca relação, têm poucas semelhanças com países industrializados da América Latina. Mas nesta classificação, e como eu falei, de inspiração cepalina, então Brasil, México, países africanos seriam categorizados como subdesenvolvidos. Tudo bem? Na atualidade, nós temos uma outra forma de pensar, é a última coisa que eu diria a vocês, que não seria mais meramente subdesenvolvimento, desenvolvimento, mas a classificação que ganha força, que se notabiliza depois do fim da Guerra Fria, que é a classificação Norte-Sul. Grosso modo, como nós podemos pensar o Norte? Países desenvolvidos centrais no sistema internacional. E o Sul, ao contrário, países subdesenvolvidos, periféricos no sistema internacional. Como eu disse logo anteriormente, toda classificação é problemática e, portanto, é muito usual se colocar a China como um país do Sul, mas a China é a segunda economia mundial, brevemente será a maior economia mundial. A China tem capacidades tecnológicas de ponta, como por exemplo na tecnologia 5G, como por exemplo a capacidade de lançamento de pessoas ao espaço, mas usualmente ela é classificada como um país do Sul, em oposição, por exemplo, a uma Polônia, que tem uma economia muito pequena comparativamente à chinesa, uma importância no cenário internacional muito pequena comparativa à chinesa, mas é considerado, é classificado como um país do norte, e daí vem o problema de que todas as classificações acabam gerando problemas, né, na inserção de tal ou qual país na classificação. Ninguém debateria, por exemplo, que os países da África subsaariana poderiam ser colocados no sul. Ninguém debateria, por exemplo, que os Estados Unidos e o Reino Unido seriam países considerados do norte. Mas quando nós pegamos países como a Argentina, o Brasil, a Polônia, a Hungria, daí já fica mais difícil a categorização meramente como subdesenvolvido ou como país do sul, como país desenvolvido ou como país do norte. Tudo bem? Eu espero que eu tenha aclarado um pouco com isto as dúvidas em relação ao subdesenvolvimento ou desenvolvimento. Esta propaganda que não tem nada de científica conceitualmente válida, de que o Brasil entrando na OCDE entraria no seleto grupo de países desenvolvidos. Soa bem aos ouvidos, mas não tem qualquer correspondência conceitual filosófica, tá certo? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta em relação a esses temas, por favor, me acessa nas redes sociais, tá bom? Uma boa sorte para todo mundo. Até mais!